Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é interessantíssimo, assista até o final. E eu quero fazer um pedido a meus irmãos evangélicos. Por favor, repasse para o maior número possível de evangélicos para tirarem dúvidas que eles têm. Silas Malafaia é pastor ou político? Eu vou responder a isso. Só que antes, eu vou começar com uma pergunta a você, que eu mesmo vou responder. Vamos lá? Martin Luther. Vamos lá, isso não é justo, né? A pessoa vai te fazer uma pergunta e ela mesma responde. Tudo que ele fala, ele quer controlar as coisas. Ele vai citar um exemplo agora de Martin Luther King. Ele foi um líder religioso, só que ele não se compara ao Silas Malafaia, né? Vou dar play aqui para dar prosseguimento e a gente vai pausando e conversando. King, o líder dos direitos civis nos Estados Unidos, era pastor ou político? Pastor. Tutu, o bispo anglicano da África do Sul, que evitou um banho de... O pastor Silas Malafaia disse, referente ao Martin Luther King, foi um líder religioso. Sim, igual o pastor Silas Malafaia, líder religioso, sim. Porém, o Martin Luther King, ele lutou pelos direitos civis, pela igualdade racial, atuava de forma pacífica, sem interesse pessoal em poder ou lucro. Agora vamos lá. Já que o pastor Silas Malafaia, por outro lado, ele é um pastor com foco em consolidar sua influência e agenda pessoal, frequentemente em polêmicas sem histórico de lutar por justiça social ampla. Ou seja, a comparação não se sustenta, porque Martin Luther King tinha um propósito universal e Malafaia busca interesse mais restrito ao próprio grupo. Ele tem interesse em manipular a massa dele, o grupo dele. Já o Martin Luther King, ele era um homem que ele ficou conhecido mundialmente pelos seus feitos. Aí eu te digo, por isso que agora há pouco ele acabou de dizer que ele ia te perguntar e ele mesmo ia responder. Por quê? Porque ele não está aceitando a nossa opinião em si. É a opinião dele e ponto final. No fundo, ele sabe que ele está errado, porque uma coisa não se compara à outra. Vamos dar prosseguimento ao vídeo. Sangue por causa do apartheid, massacre de brancos contra negros. Ele levou todo mundo aos tribunais para se perdoarem. Ele era político ou pastor? Pastor. E agora, então, vai chegar a minha vez sobre a questão: Silas Malafaia é político ou é pastor? A comparação entre Malafaia e Tutu é injusta e exagerada, porque Tutu tinha um impacto social profundo e universal, enquanto Malafaia atua dentro de interesses específicos. Vamos dar prosseguimento ao vídeo. Começo a te responder dizendo que não existe homem sem história e história sem homem. Você precisa conhecer um pouquinho a minha história para entender isso. Vamos lá? Muita gente que hoje me critica, calunia, difama e fala bobagem, nem nascido era, ou então estava na fralda com chupeta na boca ou brincando de carrinho ou de boneca. Na década de 90, se levantou uma perseguição política e religiosa contra a Igreja Universal e o Bispo Macedo. A igreja cresceu, compraram televisão e rádios, elegeram deputados, prenderam Macedo. O que é que eu observei? Eu disse, se esses caras atropelarem a Igreja Universal, vão atropelar qualquer igreja. E eu aprendi com Jesus. Defender a Universal em discurso não é o mesmo que agir como Martin Luther King ou Tutu, que arriscaram a própria vida e mudaram a história. O peso é totalmente diferente. Por isso que eu falo, ele quer se comparar a algo que é incomparável. Que quem não é contra nós é por nós, mesmo tendo diferenças teológicas profundas com a Igreja Universal. Foi uma guerra. Quem é que se levantou na mídia para atacar a Igreja Universal? Rede Globo. Tiveram que parar. Também a partir dos anos 90, eu comecei um embate com o ativismo gay. Eu sei separar homossexuais de ativistas gays que são políticos. Tentaram caçar minha credencial de psicólogo 5 vezes. Abriram vários processos contra mim por homofobia e perderam. E até hoje eu respondo a um processo. Olha o absurdo. A Parada Gay cometeu crime de vilipêndio contra a Igreja Católica. Eu botei para quebrar em cima disso. Um procurador amiguinho do movimento gay me denunciou por homofobia e eu respondo até hoje. Onde é que estava você para vir falar que eu sou político? Uma outra. Tempo de estrada não significa estar certo. O valor de uma ideia não depende de quantos anos a pessoa tem, mas da consistência do argumento. Agora eu falo para vocês.
Ele parece ser um político sim. Por quê? Ele faz discurso político o tempo inteiro, inclusive opinando sobre candidatos, governo e Supremo. Mobiliza sua base religiosa em torno das pautas políticas, o que é exatamente agir como político, mesmo sem mandato. Se irritar e repetir "sou pastor" não apaga o fato do que suas falas têm claro peso político. Isso ele não quer aceitar. Peço que vocês deixem os seus comentários, se vocês concordam, se vocês discordam. Uma deputada do PT, Yara Bernardes, ela fez um projeto de lei, o famigerado PL 122. Entre tantas aberrações, tinha uma. Se um pastor padre impedisse um beijo gay no pátio da igreja, não é dentro da igreja, 3 a 5 anos de cadeia. Foi uma guerra de anos e junto de um cara macho chamado senador Magno Malta, nós enterramos essa praga. Onde é que estava você? Tudo isso que fiz e tenho feito é baseado em meus princípios. O senhor está muito alterado. Calma, pastor. Esse projeto de lei ele foi apresentado sim, mas não dessa forma como ele está conjecturando. Era só para criminalizar a homofobia da mesma forma que já se criminaliza o racismo. Não tinha nada de 3 a 6 anos, de prisão por beijo gay, isso é distorção. Ele acaba manipulando a situação. Não quer que a pessoa refute ele. Ele faz a pergunta, ele responde e ponto final. O problema é que o Malafaia ele não debate, ele impõe. Só a opinião dele tá certa e o resto ele desqualifica. Vamos voltar pro vídeo. E os crenças e valores e não tem nada a ver com política. Mas você, hipócrita, que me critica, agora chegou a sua vez. Desde o ano passado eu tenho travado uma guerra para não ser aprovada a jogatina no Brasil. Essa praga que destrói as famílias. Eu estive lá no Congresso Nacional falando com os senadores. Coloquei a minha igreja em volta do Congresso para pressionar senadores. Fiz vários vídeos, fizemos uma pressão e Alcolumbre não teve a coragem de colocar em votação. Eu digo a vocês, isso não é política? O que é que você fez? Também quero te informar que há 4 anos eu venho denunciando os crimes do ditador Alexandre de Moraes, que rasga sucessivamente a Constituição, promove perseguição política, institui o crime de opinião. Qual é o meu crime? Dar conselhos? Dar opinião? Isso é uma vergonha! Ele está sendo acusado sim, por Alexandre de Moraes, de se meter em articulações políticas, espalhar desinformação e tentar atrapalhar investigações. Mas, ao mesmo tempo, ele se apresenta como vítima, dizendo que está sendo perseguido por expressar sua opinião e defender a igreja. O que estamos assistindo no Brasil, também pergunta onde é que estava você. Esse ano eu paguei do meu bolso manifestações no Rio de Janeiro e em São Paulo para uma anistia geral. E um jornalista boçal falando que eu queria anistia só para Bolsonaro. Tem vários vídeos meus criticando Hugo Mota e líderes partidários. Onde é que está você? Tem muita gente que precisa conhecer a história para parar de falar asneira. Nós sabemos que o senhor fez realmente essas passeatas. Só que agora o senhor se apresenta como vítima das críticas. Mas não é sobre opinião. Ele se envolveu em articulações políticas e as críticas refletem justamente nisso. Muito envolvimento. Conhecer a história, vai ver a importância do cristianismo e da reforma protestante para o mundo ocidental. Eu não vou me calar. Eu vou continuar a me posicionar, a defender meus princípios, crenças e valores contra toda essa injustiça. Eu sou cidadão como qualquer um, com direitos e deveres, segundo a Constituição. O que o pastor Silas não quer entender é o seguinte: enquanto Martin Luther King e Tutu lutaram por justiça de forma pacífica e inspiradora, o Malafaia se destaca pela rispidez, pelo autoritarismo e falta de diálogo. E por isso, as pessoas que estão no mesmo meio que ele o refutam, criticando o seu jeito. E a Bíblia que eu creio, eu não deixo de ser pastor por me posicionar. Não sou hipócrita nem covarde. Eu não me dobro a ditador da toga e nem a críticos. Eu vou continuar a falar e você vai ver o que eu vou falar no 7 de setembro. Deus tenha misericórdia do Brasil. Abençoe você e sua família. O que vocês acham desse vídeo, da minha análise? Peço que deixem seus comentários, o seu like. Por favor, também me sigam para que a gente possa crescer cada vez mais. Muito obrigado, pessoal.